Beleza, pessoal? Professor aqui Benivaldo, do Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia. Estamos aqui com a nossa camiseta aí do nosso instituto, que estamos aí fazendo alguns preparativos para iniciar o nosso curso. E quero aqui nesse momento falar sobre uma aula que eu irei aqui dar, uma pequena introdução de uma das matérias, que é bibliologia. É uma aula que é muito importante para você que quer conhecer alguns termos relacionados à Bíblia, alguns nomes que são atribuídos à Bíblia e que você se confunde quando você lê ou escuta um professor falando desse termo, desse nome. E aqui nessa aula, aqui eu vou começar, eu coloquei aqui uma parte da aula na lousa, mas estarei também gravando o vídeo e dando mais detalhes, mais conhecimento com relação a esse tema aqui, a essa aula. Então, aqui nós temos nomes, que são atribuídos à Bíblia, tá? Aí você tem aqui, primeiro, Taná. Quer dizer o que? Taná. Qual é o significado? O que ele tem a ver com a Bíblia? Então a gente vai ver isso nessa aula. Segundo aqui, apócrifo, tá? Você já deve ter ouvido esse nome, esse vocábulo, esta palavra, e não sabe, você já até escutou que os livros que estão na Bíblia Católica, estão contidos na Bíblia da IK, da Igreja Católica Apostólica Romana, no caso se referindo ao Antigo Testamento, são livros apócrifos. Aqueles, Macabeus, Judite, Sabedoria. Terceiro nome, pseudepígrafo. O que significa esse termo? Quando os estudiosos relacionam esse termo a alguns livros aí que tem alguma relação com a Bíblia, que tem um certo paralelo com a história da Bíblia. O quarto, homologomena. Acredito que esse aqui para você pode ser inaudito, ou seja, você nunca deve ter ouvido falar a respeito desse termo, mas ele é sim relacionado também, atribuído à Bíblia. A gente vai ver na aula que eu vou colocar, que vai ser aula usando slides, vou te explicar o que essa palavra tem a ver com a Bíblia. A quinta palavra, o quinto termo, é antilogomena, que seria aqui o contrário, o oposto de homologomena. E o sexto e o último, deuterocanônico. O que significa esse termo? Parecido com o termo canônico. O que é esse prefixo aqui, deutero? O que ele tem a ver? Qual é a semântica desse prefixo aqui? Então, todos esses termos, todos esses nomes que são atribuídos à Bíblia, a gente vai estar vendo e assistindo nessa pequena aula que eu irei lecionar para vocês, tá? Meu nome é Benivaldo, professor Benivaldo. Então, vocês ficam aí aguardando aí, que daqui a pouco eu estou entrando já diretamente aí colocando os slides, e dando uma pincelada aqui sobre esses nomes que são atribuídos à Bíblia Sagrada, ou à Escritura Sagrada, tá? O próprio termo Escritura também, eu esqueci de colocar aqui na lousa, de inserir, mas também irei falar sobre esse termo Escritura, beleza? Então um abraço, eu aguardo vocês lá. Até mais. Começando aqui mais uma aula de bibliologia, conforme eu estava falando aí na lousa. Então, a gente vai iniciar aqui, o tema dessa aula aí é nomes que são atribuídos à Bíblia. Então, existem alguns nomes aí que para vocês podem ser desconhecidos. Outros já são comumente usados aí, e vocês já têm uma noção do significado desse termo, de algum desses termos que irei aqui citar. Então,
Vamos colocar aqui os slides. Então, bibliologia, professor Benivaldo Nunes. Então, vamos aqui. Então, dar início à nossa aula aí sobre esse assunto. Então, nomes que são atribuídos à Bíblia. A gente vai estar vendo aí algumas palavras, alguns nomes que são conectados aí à história da Bíblia. Então, quando a Bíblia ela foi formada, levou mais de 1000 anos para ser formada, ser aí colocada na forma escrita. E claro que teve todo um processo, né, de canonização, tanto por parte dos judeus como por parte dos cristãos. E cada um desses grupos tiveram critérios para canonizar os seus livros, que eles consideram como uma revelação divina, livros inspirados por Deus, por Yahvé. Então, claro que também muitos livros foram produzidos, e esses livros também, eles foram considerados pelos seus produtores, pelos seus redatores, como livros também inspirados, livros que também tinham um teor canônico. Mas aí, tanto a cúpula, né, religiosa dos judeus, tanto as autoridades religiosas e os criadores da religião judaica rechaçaram esses livros e consideraram só estes mesmos que estão na sua Bíblia. Que seria aí que nós chamamos de Antigo Testamento, nomenclatura esta que os judeus teogeriza e rejeita, já que para eles a sua palavra é atual, e ela não tem nada de velha. E os cristãos, a cristandade também tem o seu livro sagrado. Claro que uma parte desse livro, desses livros sagrados, é a Bíblia dos judeus, que é os 39 livros, que a gente daqui a pouco vai ver aqui o nome que esses 39 livros recebem. E também tem os seus próprios livros, que já tem a ver com mais intensidade, com mais clareza aí com a religião cristã, já que o Novo Testamento fala mais, né, aí a respeito da religião dos cristãos, né, da cristandade, já que ela vai falar do seu fundador, que seria Jesus Cristo. Ok. Então temos aí o primeiro nome, né, que é atribuído à Bíblia, a Bíblia dos judeus, tá? Então, a Bíblia dos judeus é chamada de Taná, e ela é dividida em 3 partes. Você está vendo que ela foi escrita em hebraico, né? Essas letras aí, esses caracteres são as letras escritas em hebraico, já que a Taná, né, que é o livro sacro dos judeus, foi escrito nessa língua, ok? Isso não quer dizer que o hebraico seja a língua mais antiga do mundo, já que antes do hebraico já existiam outras línguas, como o próprio acadiano. Então, e também já existiam outros livros antes da Taná, né, também considerados livros de narrativa religiosa, né, e também que tem relatos paralelos com os relatos da Bíblia hebraica, principalmente com a questão da criação, né, do primeiro homem, a narrativa do dilúvio, como o próprio Epopeia de Gilgamesh. Mas vamos aqui, então, entrar aqui mesmo nesse assunto. Então, ela é dividida em 3 partes, a Taná. Tá? Então, ela é como se fosse um acróstico, né, formado por palavras. Então, você tem aqui a palavra Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? Que para nós, cristãos, nós chamamos de Pentateuco.
como diz, né, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Mas Pentateuco já seria um nome aí que eu não coloquei aqui nos slides, não coloquei ali na lousa, mas estou fazendo aqui um adendo, né, um acréscimo dessa palavra, que também é atribuída à Bíblia. Seria aí, o seu significado seria 5 recipientes. De forma equivocada, muitas pessoas pensam que Pentateuco significa 5 rolos, mas aí é uma leitura equivocada, né, da semântica do termo, já que Pentateuco quer dizer isso mesmo, como se fosse um jarro, onde os escritores, né, os copistas, aliás, colocavam os rolos da sua Bíblia, né? No caso aí, a Torá. Ok. Temos aqui o segundo, Neviim, né? Que são os profetas. Então, e o terceiro, Ketuvim, escritos. Então, ou seja, a Taná, ela é dividida em 3 partes: Torá, Neviim e Ketuvim. Ok? Então, ela é chamada aí a Bíblia judaica, que nós, cristãos, falamos esse testamento, essa escritura judaica, chamada de Antigo Testamento, que para os judeus é uma afirmação e uma leitura também completamente errônea, já que para eles a palavra de Deus ela não é velha e Deus não faz uma nova aliança. Né? A aliança, a Brit, né, como é em hebraico, ela continua valendo, tá? Ela não foi revogada, então não existe nova aliança, né, Novo Testamento e Velho Testamento. Claro que isso aí é uma interpretação dos rabinos, das lideranças judaicas. Já os exegetas, já os líderes cristãos, os representantes da religião cristã, discordam dessa interpretação advinda aí dos rabinos. Ok. Então, dando continuidade aqui, nós temos aí os apócrifos, tá? Aí nós temos aí como exemplo o livro de Macabeus, que é colocado nessa categoria, nesse grupo. Claro que aqui existe uma exceção, né? Ou seja, aqui, ó, os protestantes consideram os 7 livros da Bíblia Católica, que está no Antigo Testamento, de livros apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido. Então, aqui dando só uma pincelada, né? Tem como a gente entrar em todos os pormenores sobre esse assunto. Um assunto longo, né? E aqui você pode estar vendo essa aula de uma forma mais íntegra, mais completa, e um nosso curso de teologia, né? No Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia. É um curso, né, bacharel livre, que vai ter essa matéria, né, bibliologia, lecionada pelo professor Cleito e também por mim. Então aqui, os protestantes, eles consideram os livros da Bíblia Católica, né, no caso aí, que estão no Antigo Testamento, os 7 livros, né, e um desses livros é primeiro e segundo Macabeus, ainda tem outros, né, Judite, Sabedoria, Tobias, Eclesiástico, né, Baruque, ok. Então, para os protestantes, para os evangélicos, esses livros são considerados livros não inspirados. Tá? Então, eles não fazem parte aí do cânon da Bíblia, né, nem dos judeus e nem na Bíblia deles, já que os protestantes também, né, adotam a Bíblia judaica, né, a Taná. Tanto na Bíblia Taná, né, na Taná, aliás, e na Bíblia dos cristãos, no que se refere aí ao Antigo Testamento, esses livros não estão inseridos, eles não fazem parte da Taná e nem da Bíblia cristã, no que tange aí ao AT. Mas esses livros estão aí, foram colocados na Bíblia Católica, no Antigo Testamento da Bíblia, né, da IK. Então, e os protestantes
o consideram como apócrifos e não inspirados. A palavra apócrifo significa escondido. Então, por que escondido? Porque apócrifo não significa proibido, né? Então é bom a gente prestar atenção, achar que os livros que são considerados apócrifos, que não fazem parte do cano, no caso aí da Bíblia judaica, Taná, e do Antigo Testamento do protestantismo, né? Esses livros não devem ser lidos, né? Não devem ser estudados. Isso aí é uma ingenuidade. Também, uma pessoa que faz isso não sabe o conhecimento histórico que ela pode estar desperdiçando por não estudar esses livros, já que esses livros também estão conectados à história, tá? Aí, principalmente no período chamado interbíblico, intertestamentário, que durou 400 anos. Então, só para você ter ideia, esse livro de Macabeus é um livro indispensável para você entender a Daniel, tá? O livro de Daniel, que é um livro aí que faz parte da Bíblia judaica, né, da Taná, e também do Antigo Testamento dos evangélicos, né, que seriam os 39 livros. Então, para você entender, ter uma exegese mais precisa, principalmente do capítulo 8 de Daniel, é necessário você estar lendo o primeiro e segundo livro de Macabeus, principalmente capítulo 8, né, versículo 14 de Daniel. Então, apócrifo quer dizer escondido, ou seja, é uma leitura que deve ser feita no privado, não é uma leitura que deve ser feita em um culto, né, no caso dos cristãos, na igreja e nem na sinagoga, no caso dos judeus, já que eles não servem como regra de fé e prática. Eles não têm autoridade divina, eles não servem como norte, não servem como uma bússola de fé em direção a Deus, já que eles não têm esse teor, não foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas eles podem ser, sim, estudados e lidos no seu particular, ok? E muitos desses livros hoje estão disponíveis, principalmente aí, graças à Igreja Católica, que não esconde, né? Não está escondendo nada, como tem essa teoria da conspiração, de que a Igreja Católica ela esconde os livros para não entrar em choque, né? Os livros que seriam aí os livros da Igreja, para que as pessoas não venham a conhecer a verdade. Tudo isso é falácia. Então nós temos aí o quarto tópico, deuterocanônicos, ok? Os livros deutero, a palavra deutero quer dizer que vem depois, né? Você tem um Deuteronômio, né? Lá na Bíblia judaica, né? Na Torá, Devarim. Deuteronômio significa a repetição da lei, né? Ou seja, a lei ela foi repetida, né? Ela veio novamente, né? Ela veio de novo, no caso, ela veio depois da primeira. A primeira lei foi dada, só que, segundo a narrativa bíblica, ela teria sido aí, né, quebrada por Moisés, já que Moshe teria ali, né, quebrado as pedras da lei, e aí o Eterno, né, o Yahvé, teria que novamente recitar essas leis. Então, Deuteronômio significa a repetição da lei. Então, Deutero significa o que vem depois. Canônicos são aqueles livros que, para a Igreja Católica Romana, veio depois, né, dos 39 livros sagrados da Taná. Então, aqui, há o contraste e a diferença entre a questão aí desses livros apócrifos, né? Então, para os evangélicos, são apócrifos. Já para a Igreja Católica Romana, esses livros, no caso, Macabeus, né, são deuterocanônicos. Eles não são apócrifos. Eles são considerados como livros canônicos, inspirados por Deus. Também têm autoridade divina. Todavia, esses livros vieram depois dos 39. Tá? A nossa Bíblia, no caso, o Antigo Testamento, termina com o livro de Malaquias, não segue a mesma ordem cronológica da Taná, da Bíblia dos Judeus.
já que ela termina em 2 Crônicas. Mas, segundo a tradição, segundo alguns estudiosos, o último livro da Bíblia judaica, né, seria aí o livro de Malaquias, foi o último profeta. Depois do profeta Malaquias, esses livros teriam sido escritos, tá, durante aquele período que eu mencionei lá atrás, chamado intertestamental, né, ou interbíblico. Então, a Igreja Católica fala que esses livros, e é bom aqui destacar que algum desses livros entra na Bíblia Católica, mas elas vêm da onde? Elas advêm da Septuaginta, ok? Que é aquela Bíblia que foi traduzida para o grego, né? Foi a primeira tradução que ocorreu na história, né? Porque a Bíblia ela foi escrita em hebraico, né? A língua original, e a primeira vez que ela foi traduzida para uma outra língua foi aí, né? Para o grego, né? Lá em Alexandria, né? Pelos judeus, que traduziram para que o seu povo ali, que não tinha mais conhecimento do hebraico, que não lia mais em hebraico, pudesse ler a sua escritura na língua grega. E aí essa tradução ela é denominada de Septuaginta, que significa 70, né? Ok. Então, esses livros vêm da Septuaginta e entra na Bíblia Católica. Aí, claro que isso vai acontecer aí lá no Concílio de Trento, né, na Contra-Reforma, século XVI, quando a Igreja Católica vai homologar esses livros como canônicos também. Então, só para reforçar que esses livros aí não são apócrifos para os católicos. Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e sim deuterocanônicos. Escritura. Você tem aqui a palavra, né? Que aparece em 2 Timóteo 3,16, tá? Coloquei aqui no grego, quero aqui realçar essas duas palavrinhas aqui, ó, graf, theopneustos, ok? Que significa soprado, né? Por Deus, essa palavra theopneustos, graf, significa escrito, né? Escritura. Então, a escritura é outro nome também que é relacionado à Bíblia, e ela aparece aqui, né? Aparece aqui em 2 Timóteo 3,16, dizendo que essa escritura ela foi divinamente inspirada, ou seja, ela foi soprada, né, por Deus. Deus soprou a sua palavra. Deus falou a sua palavra. E essa palavra ela foi colocada na forma escrita, né? Ela foi redigida. E aí, né? Então, só que também é bom aqui destacar que essa escritura aqui aponta para a Bíblia judaica, já que nessa época o cano do Novo Testamento, né, o cano neotestamentário ainda não estava formado, algumas coisas só, havia alguns fragmentos que ainda do cano do Novo Testamento, algumas cartas, aliás. Claro, aqui estou fazendo uma leitura mais conservadora, né? Por exemplo, o próprio Paulo vai citar aí Lucas, né? Vai falar que Lucas 10, se eu não me engano, vou dar uma lida aqui, calma aí. Versículo 7. Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, Paulo vai fazer uma referência a esse texto de Lucas, né, a sua carta, que seria atribuída a ele, né, mas pela crítica literária, pelo método histórico crítico, não foi escrita por Paulo. No caso, essa carta de Timóteo, né, que seria a segunda carta a Timóteo, uma carta pastoral, mas pela a tradição aí, pela a leitura mais conservadora da redação, Paulo teria escrito essa carta e teria citado aí essa parte do Evangelho de São Lucas, e considerando essa parte como escritura. Então, já existiam algumas partes do Novo Testamento que já circulavam na igreja, né, do século I, em algumas comunidades, e que estavam sendo consideradas como escritura. Ok.
Observação, já falei aqui, né? Escritura em 2 Timóteo 3,16 é a escritura judaica, né? A Taná. Em 2 Pedro 1,21, a palavra movido, né? Feromenoi, indica que os autores não foram inspirados, e sim o texto que escreveram. Então aqui é bom a gente fazer uma ressalva aqui, né? De que muitas pessoas, muitos cristãos, muitos estudiosos afirmam aí de forma errônea, né, de que os autores foram inspirados. Na verdade, não foram os autores, né, foram os seus escritos que foram inspirados por Deus. Já que ratifica aqui, 2 Timóteo, né? Toda escritura é divinamente inspirada, foi soprada por Deus. Os seus autores, que teriam sido aí levados, né, a palavra movida aqui, levados, feromenoi, para escrever essas palavras, tá? Que foram sopradas por Deus. Então, quando a pessoa falar que os autores foram inspirados por Deus, ela está fazendo uma afirmação errada, né? Equivocada. E, na verdade, o que foi inspirado foi os livros, o texto, né, que foi inspirado, os manuscritos, aí, o material que foi escrito pelos os autógrafos, né, pelos autores originais da Bíblia, né, que nós chamamos de autógrafos, porque o que nós temos hoje é apenas a cópia da cópia da cópia, mas os originais, tanto da Taná como do Novo Testamento, nós não temos mais nenhum. Então, esses livros, esta Bíblia, né, os bíblos, em grego, que foram inspirados, e não os seus autores, né, os seus escritores. Temos aqui outro nome, né, aqui no 6º tópico, né, pseudepígrafo, e aqui você está vendo o livro de Enoque, ok? Os livros pseudepígrafos são livros escritos por personagens pseudônimos, ou seja, nomes falsos. Eles usam nomes, ou eles usavam nomes de personagens importantes da religião judaica ou cristã, a fim de que seu livro tenha credibilidade. Então, eles pegavam, né, escreviam um livro, escrevia ali um texto, como o livro de Enoque, né, o etíope, né, já que esse livro aqui, o mais antigo, foi escrito na língua etíope, ali na África. Uma pessoa veio, né, sabendo quem foi Enoque na história judaica, né, um patriarca que, segundo Gênesis capítulo 5, versículo 24, ele foi arrebatado, né, vivo, e não experimentou a morte. Diz aí uma tradição de que que Enoque estava tão perto de Deus, mas tão perto de Deus e tão longe do mundo. Então Deus resolveu, né, e falou assim: não, Enoque, já que você está tão longe do mundo e perto de mim, então vem logo para cá. Então aí Deus o arrebatou. Então, segundo a Bíblia, nem ele nem Elias provaram a morte, né? Então ele foi uma personagem que teve aí uma intimidade com Deus muito grande, né? Se destacou na sua época, não se contaminou, buscava o verdadeiro Deus, o único Deus, né? O Deus aí do povo judeu, Yahvé. E uma pessoa conhecendo todo esse enredo envolvendo Enoque, escreveu um livro e colocou o nome de Enoque, como se fosse o próprio Enoque que tivesse escrito. Mas com qual finalidade ele fez isso? Para que seu livro pudesse ser lido, né? Para que ele pudesse gerar aí uma credibilidade. É a mesma coisa hoje, uma pessoa desconhecida que ninguém conhece, um escritor anônimo, e aí se ele quer que seu livro seja vendido e lido por muita gente, ele vai lá e coloca o nome de Paulo Coelho. E já que esse autor brasileiro, seus livros são bastante lidos. Então, o pseudepígrafo é isso. É um livro cujo autor usou,
né, um nome falso, né, no caso, pseudônimo. No caso, você tem uma gama de livros pseudepígrafos, que foram escritos num período também chamado interbíblico, e em outros períodos também. E o livro de Enoque seria um deles. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver uma lista de livros aí, pseudepígrafos e apócrifos. Interessante, né? Deixando claro que o pseudepígrafo não é considerado nem pelos judeus, nem pelos cristãos, nem pela Igreja Católica, né, como livros sagrados, livros canônicos. Os católicos consideram os apócrifos, no caso, né, livro 7, né, só aqueles 7 ali, né, e mais alguns capítulos, no caso do livro de Daniel, né, que também capítulo 13 de Daniel também é considerado canônico para os católicos, mas os católicos rechaçam a canonicidade dos livros pseudepígrafos. Então, eles são considerados não canônicos. Textos de livros pseudepígrafo e apócrifo no Novo Testamento. Temos aqui Judas, capítulo 1. Na verdade, Judas não tem capítulo, né? Judas, versículo 14 e 15, ali tem um texto ali que fala da profecia de Enoque, que seria a primeira profecia no que tange, né, o advento de Cristo, tá? Então, você vê, Enoque teria profetizado a volta de Jesus, né? Assim, claro, que seria até uma certa discrepância, já que Enoque nem tinha ouvido falar de Jesus, mas ele já teria profetizado aí por Deus a respeito da volta de Cristo, com seus anjos. Mais interessante, que esse texto de Judas, ele foi tirado do livro de Enoque, que é considerado um livro pseudepígrafo, que não é considerado canônico, nem para os judeus, nem para os católicos, nem para os evangélicos. Mas ele foi colocado aí na carta de Judas, né, que é uma carta também que faz parte do Novo Testamento, do cano, dos cânones do Novo Testamento. E aí existe aquele debate. Judas considerava o livro de Enoque como inspirado, canônico, né? Por que ele fez uso desse texto, né, se hoje ele é considerado não inspirado? Judas 9 também fala de um livro aí, apócrifo, né, no caso, que seria segundo a Bíblia Genebra. Judas 9 fala ali da questão da briga entre o diabo, né, e o arcanjo Miguel, a respeito do corpo de Moshe. Moisés teria morrido lá no Deuteronômio capítulo 34 e foi sepultado, né? Isso é bom deixar claro que Moisés não ressuscitou, como acreditam os adventistas, e lá fala que o Senhor o sepultou. Então, ninguém sabe aonde Moisés foi enterrado. Moisés, ele foi colocado lá na sepultura por Deus, mas antes disso houve uma briga entre Satanás e o arcanjo Miguel, né? E porque se acredita que o diabo, né, Satanás, Rassatã, queria pegar o corpo de Moshe e entregar para o povo judeu, para o povo hebreu, que ia fazer dele um ídolo, né, já que eles tinham essa tendência de idolatrar, né, já que eles vieram do Egito, eram ainda politeístas ou enoteístas, adoraram bezerros de ouro. Então, se eles tivessem pegado o corpo de Moisés, teria feito ali um ídolo, né, teria usado ele como um ídolo. Então, Deus não queria que isso acontecesse, e aí ele enterrou o corpo de Moisés e não permitiu que Satanás pegasse o corpo de Moisés. E esse texto pode ter sido tirado do livro Assunção de Moisés, uma obra apócrifa. Tá? Outro questionamento. Os livros apócrifos não são canônicos, não são inspirados, não foram soprados por Deus, mas no caso aqui do livro de Assunção de Moisés, que é um livro apócrifo, foi tirado um texto dele e colocado na carta de Judas. O próprio Judas, né, fez uso desse livro para escrever aí
uma parte do seu texto. Judas, novamente, pergunto, considerava o livro de Assunção de Moisés, um livro apócrifo, como um livro canônico, um livro Theopneustos, né? Ou Theopneusto, no caso aqui está no singular. E aí? Então fica esse abacaxi aí para vocês descascar, né? Jogar essa bola de ping-pong aí para vocês. Temos aqui, 8º tópico, né? Pseudepígrafo. O especialista aí do Novo Testamento, o historiador das religiões, Bart Ehrman, insere as cartas de Pedro na categoria de pseudepígrafo, tá? Então, para Bart Ehrman, eu tenho aqui o livro dele, considera aí, no caso, essa carta que é considerada canônica, sagrada tanto para os judeus ou para os cristãos evangélicos como católicos. Já Bart Ehrman, né, o coloca nessa categoria aí de pseudepígrafo, já que para ele não foi Pedro que escreveu, porque Pedro não sabia escrever em grego, Pedro era analfabeto, Pedro só falava em aramaico, né? Então Pedro não teria nenhuma condição, né, de ter escrito essa carta. Então alguém usou o nome de Pedro, que foi um grande apóstolo, um dos líderes da igreja primitiva do cristianismo, para que para que as pessoas pudessem ler essa carta. Ele queria impingir, ele queria incutir uma doutrina, uma ideia, né, na comunidade cristã, e ele sabia que se usasse o nome de Pedro, seria muito mais fácil das suas ideias serem aceitas, né? Ter uma boa recepção. Então, para Bart Ehrman, a primeira e a segunda carta de Pedro não faz parte do cânon, né? Não é considerado livros inspirados, já que ele foi escrito por uma pessoa, né, que não foi, no caso, para Bart Ehrman, não foi Pedro que teria redigido essas cartas. Aqui no nono tópico, nós temos aqui, ó, Homologomena, né? São os livros do Novo Testamento que foram reconhecidos como canônicos pela Igreja Católica. Uma aguinha aqui. No Concílio de Cartago, em 397 d.C. Então, um termo aqui que eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar, nunca leu, que também está relacionado aí à Bíblia, né, atribuído à Bíblia, são essa palavrinha, homologomena, né, é da onde vem a palavra homologação, né? Então, quando você fala de homologar, né, o atestado médico, ou seja, homologar quer dizer confirmar, reconhecer, atestar, né? Então, são os livros do Novo Testamento que foram homologados, né, pela Igreja, ou seja, considerados como canônicos, livros inspirados por Deus, Theopneustos, e é claro que essa definição do cânon só ocorreu em um período posterior, né, do cristianismo primitivo, que só foi no século IV, aí na cidade, né, de Cartago, que ficava na África, que foi uma cidade que tinha aí uma predominância muito forte do cristianismo. Lembrando que os maiores teólogos da igreja, no início, né, do cristianismo primitivo, eram africanos, né, Tertuliano, próprio Atanásio, o próprio Agostinho de Hipona. Então, esse concílio, ele reconheceu, ele homologou esses livros. Homologomena quer dizer isto, tá? Quer dizer aprovar e reconhecer os livros que foram considerados aí livros inspirados. Homologomena. Você tem aí antilegomena, tá? Antilegomena, palavra de origem grega, que significa disputado ou contradito, tá? Então, quem deu origem a isso foi Orígenes, né? Então, aqui é uma rima, né? Orígenes que deu origem. Essa palavrinha foi o primeiro a usar o termo na teologia. A palavra era usada pelos cristãos para denotar certos tipos de livros que eram lidos nas igrejas,
mas não pertencentes ao cânone do Novo Testamento. Então, antilegomena são aqueles livros que não foram vistos, não foram reconhecidos, não passou pelo processo de homologomena, tá? Homologomena, né? Não foram confirmados nem reconhecidos como sagrados, teopneustos, soprados por Deus. Porém, esses livros não poderiam ser rechaçados pela igreja. Não poderia não era proibido a sua leitura. Ok? Aqui, ó, para denotar certos tipos de livros que eram lidos nas igrejas. Tá? Então, a cristandade, os cristãos liam esses livros. Né? Eles faziam uso desses livros, mas eles não foram, aí no Concílio de Cartago, reconhecidos como inspirados, tá? Canônicos. Não foram homologados. Tá? Mas eles foram considerados canônicos em um certo período, que antecede os concílios que definiram aí o cânone, né? Ou cânon do NT. Por exemplo, Didaquê. O Didaquê, o catecismo dos primeiros cristãos para a comunidade de hoje. Didaquê quer dizer ensino. Então, o Didaquê ele foi um livro, né, que, num certo período da igreja cristã, ali nos primórdios da igreja, foi até visto como canônico, escrito pelos apóstolos. Tá? A editora Paulus que publicou o Didaquê. Você está vendo aí os apóstolos, ok? E, então, eles eram considerados como ensinamentos, instruções que veio, né, decorrente aí dos apóstolos. E aí esse Didaquê, ele trata de cerimônias da igreja, como é que deve ser feita uma cerimônia, como é que deve ser feito o batismo, né? Tem um manual aí para se batizar, tá? Então, interessante que o Didaquê tem uma parte que fala, né, que se um apóstolo chegar na sua casa, que apóstolo quer dizer enviado, né? Era um missionário, chegasse na sua casa pedindo dinheiro, você não deveria considerar ele como apóstolo e deveria pedir para ele se retirar. Isso aí lá naquela época, hein? Imagine hoje. Hoje não tem nenhum apóstolo, né, pedindo dinheiro, né, querendo grana, né, dos cristãos. Só naquela época, né, irmãos? Né, ouvintes? Né, senhores? Então, Didaquê, no segundo século da igreja, ele fala até aí a respeito do batismo, né, como é que deve ser feito o batismo. Aí pode ser feito tanto na água, né, imersão, como aspersão. Interessante. Presbiterianos que batizam por aspersão tem esse Didaquê como base, né, como fonte, como fundamento para alegar aí, né, o batismo por aspersão, já que eles falam que esse era uma prática também dos primeiros cristãos. Você tem o Pastor de Hermas, também, né, o Pastor de Hermas, clássicos do cristianismo, escrito entre o ano 142 a 155 depois de Cristo. Então ele também foi considerado, inclusive ele se eu não me engano, no Códice Sinaítico ou Vaticano, não sei se é no Vaticano ou no Sinaítico, que ele tá lá, né? Tem um livro do Pastor de Hermas, tem lá, tá? Então são os códices, né? Os manuscritos mais antigos do cristianismo, né? O Vaticano Alexandrino, o Sinaítico Alexandrino. E o Pastor de Hermas está incluído. Só que no século IV, né, no Concílio de Cartago, ele não foi considerado como homologomena, tá? Então, não foi considerado como homologomena, não foi reconhecido como canônico, né, teopneusto. Ok, aí que nós temos livros canônicos e livros não canônicos. Canônicos, homologomena, né? Para os judeus, os 39 livros da Taná, tá? Mas a divisão deles é 24, ok? E aí, então só para eles, só para os judeus, só considera esses livros aí, só considera esses livros como canônicos. E claro que os judeus têm outra literatura também, outros tipos de livros, né, como a Mishnah, Talmud,
a própria Cabala, né? Mas eles só consideram como homologomena esses 39 livros, que vai aí de Bereshit, né, a Malaquias, que para eles aí vai de Bereshit até 2 Crônicas. Para os católicos romanos, os 109 livros da Taná, mais 7 livros, no caso aí, 1º, 2º Macabeus, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Baruque, que eles consideram também como sagrados, tá? Canônicos, homologomena, ou deuterocanônicos. Expliquei lá no início da aula o que significa deuterocanônicos. E os 27 do Novo Testamento, né, de Mateus a Apocalipse. Para os protestantes, os livros da Taná e os 27 do Novo Testamento. Então, para os evangélicos, né? Para os protestantes evangélicos, os homologomenos canônicos são a Bíblia judaica, a Taná, e os 27 do NT. Os não canônicos, Antilogomena, Pseudepígrafo, tá? Que são aqueles livros cujos autores usaram aí o pseudônimo, nomes falsos, como Enoque, e apócrifo, tá? Claro que isso aqui é relativo, né? Já que para os protestantes o que é apócrifo, né? Para os católicos já não é. No caso aí os 7 livros a mais, ok? E também os autores bíblicos, principalmente Judas, fez uso de livros apócrifos e pseudepígrafo e para escrever a sua carta, né? Conhecida aí como a carta de São Judas. Judas aí não seria, claro, né? Judas Iscariotes, mas seria aí o meio-irmão de Jesus, né? O irmão uterino de Jesus, né? Não o irmão Germano, que também teve um papel importante aí na história do cristianismo primitivo. Vamos ver aqui uma lista. Então, beleza. Olha só. Bibliologia aqui, ó. Portanto, temos como apócrifas as seguintes obras: Antigo Testamento, livro de Adão e Eva, né? Primeiro livro de Adão e Eva, segundo livro de Adão e Eva, tá? Primeiro livro de Esdras, ou terceiro Esdras. Você tem aqui, ó, o terceiro livro de Esdras, tá? Ou quinto Esdras. Só de Esdras aqui, ou Esdras, né? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, só de Esdras, né? Ou Esdras. Primeiro livro de Enoque, né? Aqui, ó, o livro Eutipe de Enoque. Esse Eutipe aqui, né? Seria aí, no caso, o que Judas teria usado. Segundo livro de Enoque, ou o livro eslavo, também, né, escrito na língua eslava, dos segredos de Enoque. Terceiro livro de Enoque, né, o livro hebraico de Enoque, deixando bem claro que o primeiro livro de Enoque não foi escrito em hebraico, e sim em etíope. Livro de Macabeus, tá? Que para os católicos não é livro apócrifo, é deuterocanônico, tá? Você tem até o quarto, né? Na Igreja Católica você tem até o segundo, mas eles são 4. A Igreja Católica só considera 2. Você tem aqui, ó, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Elias. Gente, é muitos livros. Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Noé, Apocalipse de Cedraque, Apocalipse de Sofonias, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, o Testamento de Moisés, que é esse que Judas também vai fazer uma citação, Judas 9, né, que fala ali da briga entre Ra-Satã, né, e o arcanjo Miguel, no tocante ao corpo de Moshe. Crônicas de Jeremias, né, e aqui no 23, Cavernas dos Tesouros. Você tem que... Gente, são muitos livros que foram escritos, considerados apócrifos. Livro apócrifo de Ezequiel, livro apócrifo de Jeremias sobre o cativeiro na Babilônia. Rapaz, é muito livro. Melquisedeque, ó. 36, ó, o martírio de Isaías, né?
que tem aquela tradição de que o profeta Yeshayahu, Isaías, foi cortado ao meio. Então, Salmos de Salomão, né, Testamento de Abraão. Estou pulando aqui porque é muito livro. Tá? Salmo 151. Novo Testamento. Apocalipse de Tiago. Apocalipse de Tiago 2. Né? Aqui no quinto, aqui, ó. Apocalipse da Virgem. Apocalipse de João, o teólogo. Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Pedro. De Paulo e Pedro. Apocalipse de Tomé. Claro que algum desses livros aqui foi escrito pelos gnósticos, né? Atos de André. Atos de André e Mateus, Atos de Barnabé, Atos de Filipe, Atos de João, Atos de João o teólogo. Gente, é muito. Atos de Pedro e os 12 apóstolos, Atos de Tadeu, Atos de Tomé, Atos de Martírio de André. Declaração de José de Arimateia. Correspondência entre Paulo e Sêneca, ó, no 28 aqui, ó. Escritor romano Sêneca. Diálogos entre Jesus e João. Desistência de Pôncio Pilatos. Discurso sobre domingo. No 35, ensinamentos de Silvano. Ensinamentos do apóstolo Tadeu. Epístolas aos Laodicenses. Epístola de Herodes a Pôncio Pilatos. Caramba, gente. Meu Deus. A Evangelho Apócrifo de João. Tem até um apócrifo do Evangelho de João. Já tem um canônico. Quarto, né? O quarto Evangelho. Evangelho de Bartolomeu. Né? Evangelho de Bartolomeu aqui, ó, no 56. Evangelho de Bartolomeu. Não, Evangelho de Barnabé e Evangelho de Bartolomeu. No 61 aqui, ó. Evangelho de Gamaliel. Caramba, até Gamaliel escreveu um evangelho. Evangelho da infância de Tomé. Evangelho de Judas Iscariotes, também considerado aí um livro polêmico, né? Uma carta polêmica, que fala que Jesus o Judas foi um herói, e não um vilão. Galera, depois que vocês quiserem eu passo essa lista para vocês. Beleza? Morte, Memória dos Apóstolos, Martírio de Mateus. É muita. Então, beleza, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. E o material vai ficar disponível aí, tá? Na descrição. E se você puder me ajudar, se inscreve aí no meu canal, dá um like maroto, né? Aperta o sininho aí, né? E me dá essa força aí. Ok? Um abraço e até mais.